Seabra, falando sobre esses 4 garotos aí que você puxou, o Joseph, a turma já conhece mais. O que o Dorival, o Tevez e o Kaique Kenji, eles podem oferecer? O Dorival com o físico mais pronto e os outros dois ainda num primeiro ano de sub-20, já trabalhando como profissional. E a opção por trazer um e deixar o outro, como que foi esse trabalho conduzido aí nos últimos dias? Sim. Dorival é um lateral de força, é um lateral competitivo, bom defensor, tem um jogo aéreo também defensivo, de bolas frontais interessante, e é um jogador que ofensivamente tem as suas melhores ações pela velocidade do apoio, por atacar a profundidade, né? Então, nesse sentido, ele consegue também construir algumas situações ofensivamente. Joseph, como você já disse, o pessoal já conhece bem. Acho que também nesse período que ele tem tido para otimizar o desenvolvimento dele, ele tem se tornado um jogador mais versátil, e a versatilidade acho que potencializa as qualidades que ele tem, de ser um jogador com leitura de espaço, dinâmico, que é ativo, corre o tempo todo, bom na relação com bola, em soluções de espaço reduzido, enfim. E os dois meninos da frente a gente observou nesses dias, eles têm tanto capacidade de atacar espaço quanto de jogar em espaços reduzidos. Tevez é um jogador de muita mobilidade, e o Kaique Kenji é um jogador que tem boa velocidade, tem boa finalização e um pouco mais específico como ponta do que o próprio Tevez, tá certo? Então, e aí a gente observou aqueles, em função não só do desempenho, mas de aquele que está se sentindo mais à vontade, de repente se vai entrar numa primeira vez, esse cenário pode ser intimidador, tá certo? Então a gente foi entendendo, e por uns poucos dias, né, assim, os dois foram bem, na verdade, e a gente tomou uma decisão. Em cima também conta o Tevez ter jogado uma Copa São Paulo até o final, enfrentado o estádio cheio, quer dizer, está um pouco mais familiarizado com a novidade que iria encontrar aqui em relação àquilo que encontra nos jogos da base. Seabra, hoje mais de 58 mil torcedores do Mineirão para esse jogo de domingo às 11 da manhã. A assessoria do Mineirão informando que esse horário ele tem uma média de público maior, que normalmente a média de público nesse horário são 37 mil torcedores. Você tem reclamado muito do desgaste dos atletas, da falta de tempo. O que representa jogar neste sol de meio-dia para a comissão técnica, para os jogadores, enfim, e ter uma presença de público hoje de 58 mil torcedores diante do lanterna da competição? Como é que é para a equipe técnica? Primeiro de tudo, assim, é agradecer a nossa torcida pela presença, por tudo que eles têm feito em relação ao apoio, a encher a casa, tornar o ambiente favorável. A gente tem um homem a mais em campo, realmente isso tem acontecido. Então, o primeiro impacto foi de alegria, de saber que tinha vendido tudo isso, de que a gente ia encontrar esse cenário que a gente gosta de encontrar em casa, né? E que torna muito especial trabalhar no Cruzeiro e poder servir essa torcida. Então, esse é um fator muito importante. Segundo, para os jogadores é muito mais difícil mesmo. Castiga muito mais, desgasta muito mais, e se isso for se repetindo, quanto mais for para o final do ano, mais alta vai estar a temperatura, né? E pior é. E é um fator que, ainda mais num jogo em que você jogou no meio de semana e o adversário não, é um fator extra que pode gerar alguma dificuldade, como a gente viu aí em alguns momentos, no final do primeiro tempo, o nosso time sentindo um pouco já o cansaço, e o time deles também sentiu, mas acho que em menor grau. Seabra, boa tarde. O Cruzeiro chegando ao G6 do Campeonato Brasileiro com 41 pontos, né? Lógico que falta o jogo do Bahia ainda, que joga um pouco mais tarde. Qual que é o real objetivo do Cruzeiro, que é traçado entre diretoria, entre jogadores? É ficar entre os 6 colocados do brasileiro? É chegar em uma final de Sul-Americana? Qual que é o real objetivo, até para o torcedor também conviver com isso? Nós temos o objetivo de ficar brigando sempre na zona da Libertadores. Então a gente tem que olhar para cima na tabela. Esse jogo foi fundamental para que a gente continuasse olhando para cima e para conseguir galgar posições, tá certo? Agora, a gente tem, acima de tudo, o desafio de sempre vencer o próximo jogo. Não importa se a gente vai pegar a equipe que está no Z4 ou o primeiro colocado da competição. Então, se nós formos competentes em enfrentar sempre o próximo jogo
buscando a vitória e gerando situações para conquistar a vitória, isso vai nos aproximar desse objetivo da Libertadores e, eventualmente, se houver uma sequência interessante nesse sentido, de coisa maior. Mas o nosso foco é estar nessa briga de G6 e se colocar numa disputa por Libertadores. A Sul-Americana, nós estamos na quarta de final, sabemos da dificuldade, do quanto é tradicional e qualificada a equipe do Libertad, mas já viemos também de um duelo muito difícil e temos que pensar em fase a fase, mas se você for pensar, são 5 jogos para se chegar a um título. Nós temos ambição, nós sabemos o tamanho do Cruzeiro e temos o privilégio de representar o Cruzeiro nesse momento. Então nós vamos brigar, sim, buscando aí chegar numa final de Sul-Americana.